Alô? Bom, eu devia iniciar agradecendo a Regina e ao Alain o convite para vir aqui hoje falar para vocês. Mas agora eu não estou certo que eu deva começar dessa maneira. Na verdade, eu devo agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, junto com vocês, ouvir essa brilhante palestra do Marcos. Um negócio assim, há muito tempo eu não vejo alguém falar como ele fala. Isso é realmente enriquecedor, entusiasmante, viu? A gente que é educador e pensa nessas coisas sempre. Isso é um problema da nossa vida, né? Eu fico realmente muito feliz de ter ouvido você. E olha que é do engenheiro, hein? Não é do... Não, eu sou só matemático. Não, matemático. Pior ainda. É um matemático, né? Então, eu fico pensando, a rigor eu não precisa falar mais nada. Eu acho que ele falou sobre a essência de todos os problemas que a gente enfrenta na educação, de como é que está o mundo, o futuro, o grande desafio que nós temos, né? Desafios que muitos de nós não vão conseguir resolver. Eu não tenho certeza de que eu vou conseguir encarar essa, não, tá certo? Isso talvez fique para uma outra geração fazer esse tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, eu vou ver se... o contexto é esse mesmo. Ninguém poderia falar sobre o contexto em que nós estamos, ninguém podia falar melhor do que o Marx falou. É dentro disso. Então, a compreensão do que sejam essas competências, sejam cognitivas ou competências socioemocionais, aqui é uma coisa mais acadêmica, né? Ali ele falou mais como é um discurso da vida, né? Tá certo? É uma narrativa muito mais aberta. Mas o tema competências, ela é um tema um pouco mais fechado e que, às vezes, não possibilita esse brilho, tá certo, de apresentação como o Marco fez. Mas essa questão se coloca dentro disso, né? Ou seja, é o ponto de partida para você responder essa pergunta: qual é a escola que nós queremos? Né? Quer dizer, a pergunta não é o que eu vou ensinar para o aluno, está tudo no Google. Isso aí não se faz mais essa pergunta. Nós estamos fazendo outra pergunta. E qual é a outra pergunta? Bom, essa resposta tem sido traduzida como a escola, como uma instituição, um local, tá certo? Capaz de promover, valorizar e promover o desenvolvimento de competências. E a gente precisa saber o que quer dizer isso, né? Eu vou pegar um pouco o histórico desse assunto. É claro que o mundo não começou a mudar a partir do ano 2000. O mundo já vem mudando aceleradamente há muito tempo, principalmente depois de 1950, tá certo? O ritmo de crescimento vem crescendo muito. E a escola já vem sendo pressionada há muito tempo. Ela não mudou porque a escola é difícil de mudar mesmo. Mas que a escola está defasada da realidade há muito tempo, e cada vez mais defasada. Os meninos não estão insatisfeitos hoje, eles estão mais insatisfeitos hoje. Tá certo? Mas já havia insatisfação antes desse momento, né? Então, essas mudanças vêm ocorrendo, e essa preocupação sobre como é que vai ser a escola, você vê que na década de 50 para 60, a quantidade de projetos pedagógicos tentando até acabar com a escola, sociedade sem escola, já existia naquela época. O pessoal já estava querendo acabar com ela há muito tempo, né? Porque ela já não atendia a certas necessidades básicas do desenvolvimento humano, né? E isso foi só se acentuando. É claro que as transformações tecnológicas, as mudanças científicas, foi só acrescentando pressão sobre a escola. E a escola olimpicamente imobilizada no seu lugar, né? E a sociedade mudando e a pressão crescendo sobre ela, né? Em alguns lugares ela se movimentou mais, no Brasil ela não se movimentou praticamente nada, né? Se você pegar os livros didáticos que nós temos hoje, são os mesmos livros didáticos da década de 60, né? Lá para trás. Então, essa é uma questão que a gente já vem enfrentando há muito tempo e não temos demonstrado a capacidade de fazer qualquer modificação nesse estado de coisas. Bom, há um ponto, é claro que a discussão sobre competência, não tem um ponto que você pode falar que começou, mas há um ponto que, do ponto de vista da educação, eu acho que ele é significativo, quando, de fato,
dentro da escola ou no campo da educação, se começou a pensar mais seriamente a esse respeito. Foi quando a Unesco, em 1993, criou a Comissão Internacional para a Educação do século XXI. Ali, quer dizer, já havia pressão suficiente para a Unesco ter chegado ao ponto de falar, tem que fazer isso, não dá para ficar sem pensar, sem fazer nada. Convidou o Jacques Delors, reuniu uma equipe de mais 5, 6 pessoas, especialistas de várias áreas, sentaram, tá certo? E produziram aquele famoso relatório, né? A educação, como é que chama? Um tesouro a descobrir. Pode mudar, por favor. É aqui que está. Muda para mim, por favor. Eu considero esse como um ponto, não é o início de tudo, mas é um ponto importante nessa trajetória para a gente começar a falar sobre esse assunto. E foi desse relatório, aqui, disso aí surgiu algo que todo mundo conhece na Câmara de Educação, os 4 pilares da educação. Mas não são os 4 pilares para a educação escolar. São os 4 pilares para a educação para a vida. Tá certo? É claro que a vida, que a escola faz parte disso, mas aquilo que está lá, aprender a aprender, aprender a conhecer, a conviver com o outro e aprender a ser, tá certo? Não são os pilares da educação escolar. São os pilares para qualquer pessoa aprender ou conviver ou se desenvolver em qualquer circunstância da vida, né? Isso é geral. Ali tem, aqui nesse ponto já tem, embora não apareça o nome de competência, a competência já está aí por trás, né? Porque o aprender a conhecer não é aprender a conhecer o nome dos rios da margem direita do São Francisco, do Amazonas, nem nada. Tá certo? É aprender a aprender como algo generalizável. Isso é competência. A competência não é saber bater tambor. Tá certo? O que há de generalizável no bater tambor que eu posso transferir para bater em qualquer outra coisa. Bater no tampo da mesa, bater não sei aonde, tá certo? Quer dizer, aprender a bater tambor tem algo que é generalizável, que pode ser transferido para outras circunstâncias, onde aquilo pode se aplicar. Então, aquele aprender a aprender se refere a esse algo que é generalizável. O Piaget chama isso de esquema. Esquema é aquilo que é generalizável numa acertação e que eu posso transferir para várias situações da vida, que eu posso aplicar em várias circunstâncias. Tá certo? Então, aquilo ali é mais um metaconhecimento, tá certo? Portanto, ele tem mais uma natureza de competência do que uma natureza de conteúdo, de objeto de conhecimento. Então, ali dentro já está a origem, tá certo? O DNA da competência aparece ali. O DNA é como algo que você deve aprender, mas que possa ser, que te permite transferir aquilo que você aprendeu para outras circunstâncias da vida. Isso é que é competência. Né? Eu não preciso aprender o nome de todos os rios do Brasil para saber o que é um rio. Tá certo? Mas, se eu tenho esse esquema que geral sobre o que seja o rio, em qualquer lugar que eu for, eu sei o que é um rio. Tá? E posso resolver problemas utilizando isso em muitas situações diferentes. A mesma coisa, aprender a conviver. Aprender a conviver, aprender a fazer. Não é aprender a fazer algo, é aprender a fazer. Genericamente, enquanto esquema generalizável. É claro que o fazer uma coisa não gera um esquema generalizável para todos os outros fazeres. Tá certo? Mas ele se aplica a fazeres que têm uma certa natureza comum. Então, tá certo? O mesmo vale para aprender a conviver com o outro e aprender a ser. Então, nesses 4 pilares da educação para a vida, já está embutido lá dentro esse conhecimento, que não é o conhecimento do nome, não é o conhecimento dos atributos, não é o conhecimento das qualidades, tá certo? E, às vezes, não é nem o conhecimento das relações, tá certo? É aquele conhecimento generalizável que torna você capaz,
tá certo, de atuar em várias circunstâncias ao longo da sua vida, em vários momentos, em várias circunstâncias. Então, eu acho, por isso que eu estou começando ali, eu acho que ele começa, de fato, tá certo, essa jornada para você encontrar uma solução a respeito do que seja essa escola que nós precisamos. Então, o relatório Delors contém uma indicação importante. Ela não tem sido muito bem aproveitada pelas escolas, né? Às vezes, para fazer isso, as escolas precisam fazer transformações e às vezes não é possível. O pessoal não consegue fazer as mudanças que precisam ser feitas suficientes. Mas melhora o discurso. O discurso do brasileiro é especialista nisso, né? Tá certo? Em mudar o discurso. Mas nós, de mudar o fazer da escola, a natureza dela, tá certo? Isso é muito mais complicado e acontece muito mais lentamente. Então, a escola, na verdade, começa a viver, já vivia, mas eu acho que vem se acentuando, uma certa esquizofrenia. O discurso não bate com o que acontece de maneira nenhuma. Tá certo? Se você pode perguntar aos educadores, o discurso não é ruim. Tá? O discurso está mais ou menos na mesma direção, mas a prática não tem nada a ver com o que ele pensa. Né? Há o que o Piaget chama de falta de tomada de consciência. E as pessoas, às vezes, não fazem isso de propósito. Falam assim, deliberadamente, eu vou fazer uma coisa, tá certo? E fazer outra. Ele não sabe que ele está fazendo outra coisa. Ele acha que ele está sendo democrático na escola. E não está sendo democrático coisa nenhuma. Eu acho que eu estou sendo respeitoso com os meus alunos. E não está de maneira nenhuma. Tá certo? Quer dizer, quando eu era o secretário adjunto de Educação lá de Minas Gerais, que é uma rede gigantesca, né, a segunda maior, nós criamos um processo de avaliação de todos os servidores da educação. Então, tinha lá os critérios para avaliar professores, e os especialistas, o diretor, etc. E um dos critérios era isso. Quão respeitoso ele tinha sido com os alunos dele. E depois a gente fazia pesquisa com os alunos. O professor só se dava 10. Muitos professores tomavam bomba na avaliação que os alunos faziam dos seus professores. Ele não percebia, tá certo, que a atitude dele, real, diante das pessoas, era completamente o oposto daquilo que ele declarava que era para ser feito. Né? Então, essa espécie de esquizofrenia, tá certo, precisa mudar. Isso é alguma coisa difícil de ser feita, tá certo? Mas progressivamente, em algum momento, essa falta de sintonia entre o que se fala na escola e o que se faz de fato na escola tem que tem que ser resolvida. Tá? Há um aspecto importante que eu quero chamar a atenção, e daqui a pouco eu vou voltar a ele de novo, que naqueles 4 pilares. Eu liguei todos eles, está vendo? Não são 4 pilares isolados, são 4 pilares conectados um ao outro. Então, a escola que fala, eu vou trabalhar com aprender a conhecer. Bom, já começou errado. Porque não dá para você trabalhar com cada um daqueles pilares isoladamente. Tá? Um depende do outro. O próprio relatório diz isso. No momento em que os sistemas educacionais formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento em detrimento de outras formas de abordagem, certo? É mister conceber a educação como um todo. Né? Portanto, querer mudar a escola a partir daquilo, mas tratando isoladamente cada um daqueles elementos, é completamente inadequado. Porque não é possível, como eu vou falar daqui a pouquinho, separar razão de emoção. Um é condição para o outro, tá certo? Isso não é possível fazer. E a escola tem muita dificuldade, muita facilidade para trabalhar com a razão e muita dificuldade de incluir a emoção dentro disso. Às vezes até faz, mas é assim, ali é a hora de você brincar, divertir, não sei o quê. E agora é a hora de você sentar e fazer isso. Quer dizer, uma coisa, de uma maneira geral, é considerada separada da outra, tá certo? E ali já está apontando que não, tem que ser como um todo, tá certo? Aqueles 4 pilares geraram, no campo da educação, uma certa preocupação e interesse para desvendar aquilo. O que quer dizer cada um daqueles 4 pilares? Como é que, dentro da educação escolar, nós vamos realizar aquilo? Né? Quer dizer, uma escola que resolve adotar, de fato, montar o seu projeto educativo a partir daqueles pilares,
O que, afinal de contas, que ela tem que cuidar? O que ela tem que fazer? Tá certo? Isso gerou uma preocupação muito grande pelo mundo afora, em muitos grupos, e gerou muitas pesquisas, tá certo? Que acabaram conduzindo a algo que é mais parecido do que hoje a gente chama de competências para o século XXI. Então, aqui é o exemplo de uma dessas soluções. É uma fundação americana, o Conselho Nacional de Pesquisa é uma fundação privada que desenvolve pesquisas para auxiliar poder público a desenvolver projetos educacionais lá nos Estados Unidos. Eles reuniram grupos de pesquisadores, né, pesquisadores, psicólogos, economistas, etc., um grupo bastante variado, para exatamente responder essa pergunta. O que quer dizer aquilo ali? E eles chegaram a essa conclusão, né? Que os resultados foram publicados num livro chamado Educação para a Vida e para o Trabalho, desenvolvimento, transferência de conhecimento e habilidades. Ali está bem colocado aquela ideia de transferência de conhecimento. Tá certo? Isso era a essência daqueles 4 pilares. Transferência de conhecimento. Desse conhecimento generalizável. Tá certo? Fizeram isso e saiu, tá certo? Como resultado, aqueles 3 grupos, eles organizaram as respostas que eles deram a respeito do que o indivíduo precisava desenvolver, tá? Que qualidades ele devia ter, que capacidades ele devia cultivar, né? Foram organizadas naqueles 4 grupos, que está até ali fora. Na hora que eu entrei, estava passando esse ali fora naquela tela, não é verdade? Veja que coisa interessante. De novo, assim como os 4 pilares estão interconectados, esses 4 grupos de competência estão em partes superpostas, está vendo? Não dá para alguém falar assim, só vou cuidar da cognição, tá certo? Ou só vou cuidar do interpessoal ou interpessoal. Eles não são isolados, eles são também interconectados. Estão superpostos. Algumas dessas capacidades servem tanto à cognição quanto ao aspecto interpessoal e ao intrapessoal, né? Então, de novo, uma mudança na escola tem que levar isso em conta. Não pode fazer como outras modas que surgiram no Brasil, como ontem eu estava falando para o pessoal lá do SESI, escolas que, quando entrou a moda do construtivismo na educação, eu vi escolas lá em Belo Horizonte que tinha a meia hora do construtivismo. Ela virou uma escola construtivista, chamava escola piagetiana, vê se pode, coitado. E tinha meia hora do construtivismo. Pô, realmente é um negócio, o brasileiro arruma cada uma que, como o pessoal fala, pô, o Brasil é fácil ser humorista, porque já é o país da piada pronta, não é verdade? Então, isso daqui é muito conhecido, muito disseminado, tá certo? Mas há outras maneiras de você traduzir aquilo que está naqueles 4 pilares. Uma outra maneira muito conhecida, nos Estados Unidos está bem disseminado, é isso daqui. Quer dizer, foi criado um movimento em torno de 1992, 95, um movimento chamado Parcerias para Habilidades do Século XXI. Hoje ele se chama Parceria para a Aprendizagem do Século XXI. E esse também é um grupo de pessoas, de especialistas, se reuniu e construiu uma proposta longa, tá certo? A proposta de quais são essas competências que precisam ser desenvolvidas, a proposta deles é longa. Mas que, no fim, eles sintetizam nesses 4 grupos aí, tá certo? Ele colocou foco na criatividade, no pensamento crítico, na comunicação e na colaboração, como sendo os aspectos essenciais para preparar os alunos para o século, os estudantes para o futuro, né? O criticismo, o pensamento crítico, a colaboração, também todos é conhecido como 4 Cs. Então, você já deve ter ouvido falar, os famosos 4 Cs. Também são interconectados. Não é possível você desenvolver esse pensamento crítico se você não tem criatividade. Porque se para você o mundo é do jeito que é, você não vai conseguir criticar nada, tá certo? Quer dizer, num mundo em que você tem informação, não falta, você entra no Google, bom, o que sobrou para você fazer?
É pegar tudo que está lá e você estabelecer, botar sua cabeça para funcionar e estabelecer sua própria visão, a sua própria concepção, o seu próprio ponto de vista a respeito das coisas. Tá certo? Quer dizer, na sociedade como hoje, o que sobra é preparar o indivíduo para ter essa capacidade, tá certo, de construir o seu ponto de vista, de comunicar o seu ponto de vista, de defender o seu ponto de vista, de ouvir o ponto de vista do outro e de tirar o proveito necessário para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento do grupo de pessoas com que você convive. Não dá para você ficar sozinho e usar apenas uma daquelas competências. Bom, essas competências são cada vez mais usadas, reconhecidas como as habilidades que separam estudantes que estão preparados para os ambientes de vida e de trabalho, daqueles que não tiveram oportunidade. Quer dizer, nos Estados Unidos, isso aqui é quase consensual. Quer dizer, tem uma força muito forte a ideia de que, se não formar com isso, se o menino não for capaz disso, tá certo? Isso estabelece uma diferença muito grande em relação aos meninos que conseguem cultivar e desenvolver e fortalecer essas capacidades, né? Bom, então, no fundo, tudo isso são, digamos assim, são maneiras diferentes de você olhar para a mesma coisa. Quer dizer, você pode reunir tudo isso que eu mostrei até agora. Aqui, por exemplo, eles estão todos presentes na matriz nas competências gerais da educação básica da BNCC, que está aí muito na moda. Bom, e que as escolas, segundo a legislação, as normas estabelecidas, terão que implantar os seus novos currículos orientados por isso. Ali no meio estão as competências, tá certo? Do lado das competências estão as competências da educação básica, e do lado de fora eu identifiquei aquelas competências que eu apresentei até agora. Você pega o primeiro, você vê, toda competência da LDB, da BNCC, está dividida em duas partes. É preciso isso, isso e isso, para isso, isso e isso. Então, do lado de lá, a primeira metade dela se refere ao desenvolvimento de algumas competências, seja na parte da intrapessoal, cognitiva ou interpessoal, seja 4C. E a segunda parte se refere a outras competências. Tá certo? Você vê que, nessas competências gerais da BNCC, isso que foi mostrado até agora, está conectada, seja na primeira parte dela, seja na segunda parte dela. Tá certo? Tem umas coisas em branco ali que eu não soube, as minhas limitações não permitiram saber exatamente onde é que estava, mas você vê que elas estão espalhadas aí. Então, veja, pelo que o próprio Marcos apresentou, essa história de competência não é uma moda. Veio para ficar. Né? Nós hoje estamos editando uma revista muito conhecida na área de educação e antiga, chamada Presença Pedagógica. A Presença Pedagógica está saindo agora com um novo plano editorial. Ela está basicamente centrada, quer dizer, uma das linhas dela é discutir tendências na educação. Há uma coluna específica sobre tendências na educação que eu escrevo. Tá certo? E eu coloco lá, senhor, eu não gosto das modas, que são transitórias e passageiras, mas o que é uma tendência na educação que veio para ficar? O mundo muda, mas nem toda mudança permanecerá. Mas há mudanças que ficarão, que estarão aqui daqui a 50 anos, elas estarão aí. Quais são? Então, a ideia é, quais são as mudanças que ficarão? Quais são aquelas transformações que estão associadas a uma mudança de era, uma mudança de visão de mundo, de modo de encarar as coisas? Então, tentar identificar nessa confusão que a gente tem hoje o que é transitório, o que é uma simples moda, daquilo que é a espinha dorsal de como é que o mundo será daqui para frente. Bom, eu tenho escrito sobre isso, alguns artigos na revista a esse respeito. Eu acho, e já escrevi sobre isso, que essa preocupação, esse compromisso necessário da escola com o desenvolvimento de competências, que eu não gosto de chamar de competências, eu gosto de chamar de capacidades humanas, tá certo?
e cada cultura seleciona as capacidades que ele acha mais apropriado, porque nem tudo que é ótimo para aqui é ótimo lá para o Vietnã. O Vietnã pode valorizar outros aspectos, outras características humanas, tá certo? Que tem mais a ver com a cultura, as necessidades, o modo de vida, etc. Tá certo? Mas essas capacidades humanas, tá certo? A escola tem que ter compromisso com isso. Porque, senão, é a história do robô, tá certo? Só as capacidades humanas nos distinguem dos robôs. Não são os conhecimentos que nos distinguem, são as capacidades humanas. Então, não tem condição de fazer uma nova escola que não se preocupe com isso. Tá certo? Essas capacidades cujo nome atual... E tem razão para ser competência. Porque quando se coloca competência, colocam muito o economista para entrar nessas comissões. Os economistas, os administradores, têm um viés muito de eficácia, de eficiência. Tá certo? Portanto, tem uma coisa muito ligada ao mundo da produção. Né? E, com isso, e lá no mundo da produção é muito comum você falar em competência. Esse termo é um termo que tem uma aproximação muito grande com o mundo da produção. Tá certo? Eu acho que o mundo da educação, eu, pelo menos, gosto de falar de capacidade, que é uma coisa... Quer dizer, que não tem esse compromisso necessariamente com a produção da indústria, com a produção daquilo, tá certo? Tem a ver comigo mesmo, com as possibilidades do ser humano, tá certo? E não com a necessidade dele ter que sobreviver na sociedade, porque você pode sobreviver de muitas maneiras diferentes, de atender às demandas de um mercado aqui ou ali, porque se você pode fazer isso em sociedade diferente, com modelos de desenvolvimento diferente, você vai precisar de capacidades diferentes para você fazer um bom trabalho, se realizar pessoalmente, se realizar como ser humano. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, isso não, essa pequena diferença entre competência e habilidade não exclui a necessidade da escola trabalhar com isso, seja com competência, seja com habilidade. É esse que tem que ser o centro da escola. E não o conteúdo. O resto não. O Marx mostrou lá, né? Pessoas de cabeça cheia. O Morin já falava isso. A escola é para formar pessoas de cabeça cheia ou de cabeça feita. É de cabeça feita. E a cabeça feita é feita com isso, quando você burila as capacidades humanas. Né? Aí eu reúno todos eles. Veja, na verdade, estão todos conectados. O que normalmente a gente acha que está tudo meio separado, para muitas pessoas pode ser uma confusão. Não, é tudo da mesma família, está vendo? Os 4 pilares, dos 4 pilares você gera as competências cognitivas, interpessoais, as competências intrapessoais, das quais você desdobra numa miríade de capacidades mais específicas que estão organizadas naqueles 4 grupos que são os 4 Cs. Isso daí, é tudo o mesmo problema. No fundo, é o mesmo problema, apesar dos nomes diferentes que estão colocados aí. E todos eles interconectados, tá certo? Não tem nada, ou seja, isso fala sobre a unidade do ser humano. Tá certo? Sobre uma das grandes críticas que se faz à escola tradicional, que é exatamente dividir o ser humano em pedaços e querer retalhar, e depois cada um que se vira para poder costurar tudo de novo. Não, essa nova escola tem que fazer isso de uma maneira mais difícil, porque é uma maneira mais inteira, porque é mais complexo você fazer isso. Né? E você não faz isso trabalhando com cada uma daquelas caixinhas separadamente. Tá certo? Então, você não vai ter assim, a parte da competência cognitiva e a parte do interpessoal. Dentro de cada atividade que você realizar, dentro do trabalho pedagógico, todas têm que estar presentes. Você aprende matemática e, ao aprender matemática, você tem que aprender a conviver com o outro, você tem que conhecer a si mesmo para ver suas próprias limitações, o seu potencial, tá certo? E se você reconhece as limitações, você sabe que eu preciso mudar. Ou seja, ao fazer qualquer coisa dentro da escola, ao conversar com o diretor, ao se relacionar com o professor, com os colegas, em cada momento, em cada instância da vida, aquelas coisas... Se você faz isso, você cria um clima dentro da escola saudável, um clima de respeito, um clima escolar saudável, certo? Que favorece o desenvolvimento do aluno e
de uma maneira mais ligada ao que o Brasil quer muito, que é obter resultados no Enem, ou resultados escolares, numéricos nas provas, favorece os resultados da escola. A minha esposa fez uma pesquisa abrangendo 2.400 escolas, sobre o efeito do bom clima escolar, nesse sentido, tá certo? Em relação ao desempenho dos alunos nas avaliações que lá em Minas Gerais a gente fazia em todas as escolas do Estado, tá, estaduais e municipais, fazíamos anualmente, tá, para a gente ver a diferença. Ela identificou 200 escolas mais próximas disso, tá, e verificou o seguinte: aquelas escolas onde os alunos achavam que a escola era uma escola boa, quero ir para lá, tá, eu me sinto seguro, me sinto respeitado aqui, que tem todas essas virtudes que você tira disso aqui. Quanto mais virtudes as crianças reconheciam na escola, é uma percepção dela. Quer dizer, você acha que a escola é disso? Tem, eu gosto. Quando os meninos, no seu sentimento, eles reconheciam, eles sentiam que a escola tinha aquilo, essas escolas tinham os mais altos desempenhos do sistema. Tá certo? Veja que o curioso é o seguinte: não é uma pesquisa feita com um modelo previamente estabelecido, que vai lá e fala, bom clima é isso, então vamos ver se isso funciona. Não. Você pergunta para os meninos, tá certo? E os meninos, nas escolas onde os meninos achavam que essas eram virtudes, ele percebia, ele sentia essas virtudes na escola, eles não conheciam, evidentemente, isso que estava por trás das perguntas. Essas escolas tinham... A diferença de desempenho era muito grande com as escolas onde os meninos tinham uma percepção bastante negativa em relação a isso. Então, isso forma um clima escolar. E, no caso da escola, não é um clima escolar só de convivência. Ele constrói também a cultura institucional. A cultura institucional tem que ser rica, e ela é rica se houver colaboração. Se não há uma tradição de trabalho coletivo, de troca de experiência, de colaboração entre os professores, se o que eu sei é meu, não é da escola, não é dos colegas, não é da equipe, não é de ninguém, a escola não vai para frente, o clima fica pobre. Quanto mais a escola é constituída por pessoas isoladas, que não trocam suas experiências, que não dividem o seu sucesso, tá certo? Que não comemora as suas glórias, as suas virtudes, que não, quando cada um aprecia a coisa de uma maneira diferente isoladamente, a escola não vai para frente, porque eu vou embora e fica um buraco entre outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Não gera sinergia. Se a escola não tem não tem esse hábito, tá certo, desse trabalho de integração, você não constrói essa energia necessária para você fazer essa máquina funcionar, tá certo? Então, e isso é parte do clima escolar. Uma escola com uma boa cultura institucional, tá certo? Evidentemente, e tudo isso favorece a existência de um clima escolar, que eu vou chamar de saudável, e que, portanto, favorece o desenvolvimento do aluno. Não só o desenvolvimento nas notas e nas avaliações, mas o desenvolvimento nos outros aspectos que normalmente não são avaliados. Assim, passa por lá, a escola não tem esse hábito de acompanhar o progresso dos alunos nos demais setores. Se o menino é mais criativo, se ele é mais expansivo, se ele continua muito fechado, bem, introvertido. Se ele é um menino que antes ele não gostava de enfrentar desafio, tá certo? Agora depois ele cresceu e hoje ele propõe os desafios e entra em todos os grupos. Quer dizer, a escola não costuma, no seu boletim, informar isso, registrar e informar isso para a família. Isso ainda é uma exceção no Brasil, as escolas que fazem esse tipo de informação. Geralmente o boletim costuma ir muito pobre de informação, seja para os próprios alunos, para registro dos seus progressos, quanto para a própria família, para saber o que está acontecendo com ele. Isso teria que melhorar, né? Porque o desenvolvimento, porque, no fundo, esse projeto está na lei, inclusive, se refere ao desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é um negócio complicado, difícil, complexo, e que envolve muitos componentes. Quer dizer, promover o desenvolvimento humano não está na lei agora, já está na Constituição brasileira e está nas leis de diretrizes e bases da educação há vários anos. Não só nessa, na anterior já falava que
que a finalidade da educação é promover o desenvolvimento humano, o desenvolvimento integral. Poucas escolas encaram esse desafio, todo mundo prefere preparar para o Enem. Tá certo? E todo mundo corre do pau, tá certo? Então a necessidade existe há muito tempo, mas não dá para correr mais. Eu acho que agora está na hora de... A nova escola é a escola para a educação integral, para o desenvolvimento humano, onde você tem que ter meios de ensinar, tá certo? E modos de avaliar e acompanhar o aluno em todos os seus aspectos. E, por isso, se é desenvolvimento humano, você tem que oferecer para ele não uma aula de física e biologia. Você tem que oferecer para ele um ambiente rico, diversificado, onde ele pode fazer muitas coisas. Às vezes ele faz sozinho, mas, de preferência, fazendo junto, tá certo? Em grupo. E, por isso, eu quero falar agora isso. Qual é o ambiente bom, que eu considero, com base, inclusive, na minha experiência, não só no que eu li, um ambiente mais adequado para poder promover esse desenvolvimento integral, que inclui não só também o desenvolvimento cognitivo, mas também das capacidades socioemocionais. Aqui eu só estou voltando de novo à questão da razão e emoção, que são duas citações que eu considero muito importantes. Um é do Humberto Maturana, que é um cara que aprecio muito, né? É um biólogo, que diz o seguinte... É muito respeitado, é um chileno, disse, não existe, veja, ele é contundente, não existe racionalidade humana isenta de emoção. O fundamento emocional da racionalidade é sua condição de possibilidade, quer dizer, sem emoção você não tem racionalidade, tá certo? É sua condição de possibilidade. Então, na verdade, em relação a isso, a escola até agora tem feito um negócio assim, um absurdo, quando ela faz essa separação. E a outra, a Vicrota, a Jordelina Vicrota, foi me orientando. Estudou essa relação entre razão e emoção. Ela disse assim, a razão, e ela foi fazer pesquisa, inclusive, na França, esteve estudando isso lá. Razão e emoção são conceitos que denotam processos de interação permanente e complexa do funcionamento mental. O tempo todo, permanente. E ela conclui dizendo assim, é ilusão, portanto, supor que em um ambiente escolar possa ser estimulante e enriquecedor, estruturando-se apenas com base em um desses aspectos separadamente, postergando um em detrimento do outro. Né? Então, isso é só para reafirmar essa convicção que eu tenho de que a nova escola tem que ter isso junto. Tá certo? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência dentro da universidade e na educação básica em geral. Estive a minha vida toda no departamento de física da universidade, depois passei pela educação, dei aulas de muita coisa, mas, num certo momento, resolvi... O meu contato com os alunos me levaram para o lado da educação, porque eu comecei a achar muito interessante o jeito peculiar como os alunos raciocinavam, com o modo peculiar como eles erravam, tá certo? E o modo peculiar como cada um enfrentava o problema. E aquilo foi me interessando lá na física, aluno da física, né? Os meus alunos do departamento de física, da engenharia, etc., da matemática. Eu fui me interessando por aquilo e acabei, tá certo, me envolvendo muito com isso, e fui fazer o doutorado na área da educação, onde eu fui estudar exatamente esse problema. Como é que a pessoa constrói, tá certo, o seu conhecimento? Onde é que estão as dificuldades? Qual é o caminho para que ele chegue a compreender alguma coisa, tá certo? Então, eu estudei isso durante algum tempo, né? Aí nesse período, pedi para ir dar aula na Escola de Educação Básica da Universidade, que é um colégio técnico criado pelos ingleses, chama Colégio Técnico da UFMG. Fui para lá. Aí descobri uma coisa que eu acho importante. Não há melhor ambiente mais rico para você desenvolver todas essas competências, a não ser esse ambiente que reúne a formação acadêmica clássica com a formação prática, tecnológica, de mexer nas coisas. Quando você combina esses dois ambientes, você tem tudo que você precisa para você tocar o barco para frente. Os alunos do colégio técnico obtinham sempre os melhores resultados no vestibular. Os alunos de Universidade de Viçosa, vocês podem olhar no Enem, continuam entre os melhores, e ninguém fala para os meninos aprenderem para passar no Enem nem no vestibular. Nunca se pediu para fazer isso.
No entanto, ele se sai muito bem. E não se sai muito bem também só no vestibular, no exame. Depois que eles entram e vão para os seus cursos de engenharia, de matemática, eles se transformam nos melhores alunos no curso de graduação e viram os monitores e os estudantes com bolsa de iniciação científica dentro do curso superior, tá certo? Porque aí, nessa experiência, onde um convivendo, fazendo coisas, refletindo, pensando, compreendendo, desenvolvendo, imaginando, criando, tá certo? Colaborando, que é o que você tem que fazer no laboratório. Você não faz isso sozinho. Ali está cheio de projeto realizado por um grupo, nem projeto de uma pessoa. O projeto força você a negociar, a pactuar. Eu não faço o meu projeto. Eu faço um projeto que eu combinei com você, é um projeto comum, eu tenho que aprender a fazer isso. Depois eu posso até fazer o meu a partir desse, eu tenho uma ideia, vou fazer. Mas esse é um ambiente que é aquele onde o fazer é fundamental. E como disse o Marcos aí, tá certo? Esse fazer é importante porque, de alguma maneira, você não anula as diferenças, mas você revela as possibilidades de trabalho conjunto e de colaboração. Se você for querer fazer uma escola onde um aluno respeite o outro na diferença, conversando sobre as diferenças, você não vai conseguir fazer isso. Tá certo? Se esse trabalho que a escola faz é no plano da racionalidade apenas, e você exclui um trabalho conjunto, tá certo? Você não tem elemento de identificação entre os dois. Porque, no plano da racionalidade, são muitos distintos, opostos, às vezes ortogonais um ao outro. Não há possibilidade de conversar com o outro do ponto de vista da racionalidade. Mas, no mundo do fazer, hoje, no que está na moda, que eles chamam de cultura maker, tá certo? Botar os meninos juntos, põe o desafio, manda para frente, explora isso aí. Aí sim você cria uma possibilidade de trabalho conjunto. Tá certo? Então, eu acho que... Por isso é que eu tenho escrito muito também, eu fiz o projeto nacional de educação para o SESI e tenho acompanhado também o trabalho do Senai, tenho apreciado muito o que o pessoal faz. Hoje mesmo eu estive lá fora olhando o trabalho, eu fico impressionado com a turma do Senai. Viu? Toda vez que eu venho ao Rio, eu falo isso, né? Me impressiona o trabalho que o pessoal faz aqui, tá certo? E conheço o SESI, rodo por aí. E há um elemento nesse projeto que se aproxima... Deixa eu ver se eu tenho aqui. O que aconteceu? Um elemento, há uma metodologia que é usada no mundo inteiro hoje, ele começou mais ou menos em 2005, 2006, tá? Que foi a necessidade. Os Estados Unidos enfrentou um problema muito grande. O mundo inteiro enfrentou, mas eu vi isso, conheci isso pessoalmente lá nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, com um brasileiro, Paulo Blickstein, tá certo? Que trabalha lá na universidade, na Faculdade de Educação, e que conduz aquele projeto de o Fab Lab, tá no mundo inteiro, tá? Inclusive trouxe para aqui, tem aqui no Brasil. Eu fui lá conhecer o trabalho dele, então ele estava me falando isso. A preocupação dos Estados Unidos com a falta de vocações para a área de ciências da natureza e de matemática, de engenharia, que isso estava caindo violentamente, então eles ficaram preocupados. E dessa preocupação acabou surgindo uma metodologia chamada metodologia STEM. Era STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Depois eles acharam que tinha que botar o arte. O arte está lá no projeto, está vendo? Lá, o pessoal que fez aquela moda, criando aquele é arte, está certo? Então, eles fizeram o A, ficou ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Hoje, ele é até mais amplo. Quer dizer, é uma metodologia onde o cara não estuda nada isoladamente, você estuda as coisas integradamente, projetos integrados, né? Que é o que o Senai faz. Né? O Senai tem essa metodologia de fazer projetos integrados. Né? Eu acho isso extremamente interessante. Primeiro, porque é projeto. Segundo, porque é integrado, tá certo? Você rompe as fronteiras de cada disciplina e de cada área e você começa a ver o mundo de uma maneira mais rica, mais completa sobre isso. Eu tenho escrito muito, estou falando sobre isso porque eu tenho escrito muito artigo sobre isso para o próprio DN, o Departamento Nacional do SESI, né? Mas isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Você pode ir na Inglaterra. Todos os países da OCDE utilizam essa metodologia.
tá certo? De fazer esse trabalho integrado de várias áreas, e incluindo agora a artes e as ciências humanas. Eles estão no Canadá, eles integram todos os aspectos, tá certo? Eu considero assim, já falei que eu considero o ambiente de formação, digamos, não é de formação profissional, um ambiente onde você reúne o compreender com o saber fazer, tá certo? Isso pode ser numa formação básica e uma formação profissional, mas pode ser a formação básica com outra, não é profissional. Mas o fazer, saber fazer é forte, tá certo? Quando você combina isso, esses dois sistemas de conhecimento, você produz uma combinação, um aglomerado de coisas extremamente poderoso. Porque, veja, o Piaget teve esse problema. Ele ficava assim, como é que o menino conseguiu caminhar daqui e progredir para cá? Como é que ele conseguiu daqui chegar aqui? Ora, ele foi progredindo, parou. De repente, ele dá uma arrancada. O que deu essa arrancada? O que produziu essa arrancada num certo momento, esse salto? Tá certo? Porque o progresso do ser humano, o desenvolvimento dele, não é um progresso linear. Tá certo? É um progresso que tem arrancadas, às vezes para. Tá? Tem até, o Piaget identificou, até recuos, às vezes. Tá certo? Mas ele ficou preocupado assim, por que em certo momento você dá certas arrancadas muito rápido? Aí, ao invés de dar só estruturas mentais, cognitivas, tá certo? O fazer mental, ele foi estudar o fazer material. O que o menino, ao longo da vida, aprende a fazer? E ele descobriu que, num certo momento, enquanto o desenvolvimento da estrutura mental estava meio parada, meio sem saber para onde é que ia, ele resolvia os problemas melhorando as soluções tecnológicas dele. Ele aprendia a fazer, enquanto ele não arrumava a teoria e não tinha os elementos teóricos para poder justificar aquilo, tá certo? Ele fazia. Eu buscava a solução e resolvia esse problema dele, tá certo? Ao fazer a solução do ponto de vista prático, isso acontece na ciência também, tá certo? A teoria está parada e os caras estão fazendo as coisas aqui. Ao fazer isso, isso produz um avanço, tá certo? Na compreensão do fenômeno, na melhoria das explicações, das teorias, dos modelos, etc. Então, essa combinação é uma combinação poderosa, do mesmo jeito que a aquisição da linguagem é uma coisa poderosa para o desenvolvimento do pensamento. Tá certo? Quer dizer, enquanto o menino não fala, a inteligência desenvolve num certo ritmo. Quando ele começa a falar, aí a inteligência dele muda de patamar e ele começa a desenvolver num outro ritmo e num novo patamar também, numa nova condição de qualidade das suas estruturas. Então, esse é um aspecto importante quando você reúne isso. E, para fazer isso dentro desse ambiente, não basta estar lá dando aula expositiva. Eu acho que a metodologia que eu considero privilegiada é a metodologia de projeto, que é a metodologia que o STEAM usa, né? Que o SESI usa, que outras escolas têm usado. Tem usado muito, a metodologia de projeto é antiga, do início do século passado. Em 1901, o pessoal já estava falando isso, tá certo? Mas nem sempre ela produz resultados. Por quê? Porque o professor bola o projeto e manda o menino executar e fala assim, faz o projeto assim, e dá toda a lista de atividade. Ele matou o projeto, não adiantou nada. Todo o potencial formativo que um projeto tem, desaparece quando você diz para o menino o que é para fazer e como é que ele vai fazer e dar soluções, os métodos, os recursos. A mesma coisa. Você vai fazer dar uma aula de ciências, tá certo? Experimental. Bota o menino no laboratório e diz para ele tudo que ele vai fazer, não adiantou nada, você gastou dinheiro no laboratório à toa. Tá certo? Você mesmo podia ter feito a demonstração e mostrar para ele. Tá certo? Esse projeto é diferente, tá certo? É um projeto de aprendizagem, é um projeto onde o grupo se reúne, no máximo o professor fala, o tema é esse, se virem, e daqui você tira seu problema, tá certo? Mas ele forma um grupo, escolhe os colegas, toma as decisões, estabelece as estratégias, faça as escolhas, enfrenta os problemas. Isso sim, esse projeto feito dessa maneira realmente possui o melhor potencial formativo que um método pedagógico pode ter.
Eu, pelo menos, encaro dessa maneira. Porque ele contém tudo junto. Ele desenvolve todas essas competências sobre as quais nós estamos falando. Fazer, ó. Ao realizar projetos, os estudantes aprendem o processo de planejar, de produzir ideias, de levantar dúvidas, de pesquisar, de criar as relações que incentivam novas buscas, tá certo? Além de fomentar a curiosidade, a criatividade, a busca pelo novo e a atuação em equipes, atendendo às inclinações naturais dos jovens. Então, é realmente uma coisa... Realmente... Agora, o projeto faz coisas também que não é só resolver aquele problema, ele desenvolve, ele tem um valor formativo diferente. Fazer um projeto é imaginar o futuro, imaginar o que não existe. Tá certo? Quer dizer, eu vou fazer uma roupa, a roupa não existe. Os meninos têm que desenvolver, assim, ele tem que viver num mundo de possibilidades. Ele cria uma possibilidade, possibilidade é imaginação, tá certo? É criação, como o cientista faz. Teoria é imaginação, não existe aquilo que ele está dizendo que vai existir, tá certo? Não existe ainda, mas na cabeça dele existe. Tá certo? Então ele imagina, vou fazer isso dessa maneira. Imagina, ele está desenhando o futuro, não é verdade? Então, ele fazendo essa projeção, ele não está vivendo agora, ele está se libertando, ele está dando um salto, fazendo um exercício importantíssimo nesse momento, né? Ao realizar projeto, deixa eu ver aqui. Bom, eu disse assim. Então, ele tem essa possibilidade, tá certo? Ele imagina o futuro. O futuro é algo a ser realizado, está na cabeça dele. Então, ele vai realizar, ele não vai viver agora. Na hora que eu for fazer o projeto, ele está caminhando, abrindo um caminho numa direção que ninguém cumpriu. Isso vai exigir dele, todo esse esforço, um exercício da inteligência, mas não aquela inteligência cristalizada de tudo que ele aprendeu resolvido na escola, mas aquela inteligência fluida que permite ao sujeito enfrentar os desafios. Essa escola nova tem que fazer isso. Essa escola cujas respostas estão no Google, está na inteligência cristalizada, é o repertório de coisas que está lá. Esse repertório está tudo no Google, tá certo? Então, a escola nova tem que trabalhar com esse outro tipo de inteligência, que é a inteligência fluida, que permite ao sujeito exatamente isso. Criar, imaginar, traçar caminhos, fazer aquilo que as pessoas fizeram, tomar essas decisões. Depois vai virar fluido também, porque depois de resolvido ele cai lá na caixa, tá certo? Mas, enquanto não foi para a caixa, enquanto ele está fazendo, aquilo é uma criação dele. Essa escola tem que fazer isso. Então, eu acho que o projeto do SEDES faz isso, e muitas outras escolas têm esse tipo de projeto. Aliás, cada vez mais nós temos escolas caminhando nessa direção. Não temos um grande sistema de escolas fazendo isso, mas nós temos um número crescente de escolas que está com essa preocupação, está caminhando nessa direção e está reconhecendo esse ambiente formado por essa combinação de compreensão e aplicação, compreensão e saber fazer. O saber fazer é refletido, evidentemente, como sendo o segredo, a base para você poder construir essa nova escola. Obrigado a vocês.